Olá! Hoje a gente vai explorar um material bem interessante sobre depressão. Uhum. O foco é duplo, né? Entender os sinais gerais, aqueles mais conhecidos, e também olhar para uma perspectiva bem específica sobre as causas. Isso, uma visão trazida por um hipnoterapeuta, o Alejandro Francisco Rubio. Exato. A ideia aqui é extrair os pontos-chave desse documento, sabe? Para ter uma compreensão mais focada mesmo. Perfeito. Vamos então mergulhar nesses sintomas, os que são mais reconhecidos, e aí contrastar com essa visão particular. Que, segundo o material, né, coloca as origens lá no comecinho da vida. Exatamente, nas experiências bem iniciais mesmo. Bom, o material começa definindo a depressão, de forma geral, como um transtorno mental global. E aí lista sinais importantes. Vamos abrir isso um pouco? Certo. Menciona, por exemplo, uma tristeza profunda, sabe? Persistente, que dura mais de 2 semanas. Uhum. Algo que não passa fácil. Isso. E a perda de interesse, né? Em coisas que antes a pessoa gostava, que davam prazer. Fundamental esse ponto. Tem também alterações no apetite ou no sono. Pode ser para mais, pode ser para menos. Varia bastante, né? Sim, fadiga constante, aquele cansaço que parece que não vai embora nunca. Uhum. Dificuldade para se concentrar, para tomar decisões, sentimentos de culpa, de inutilidade, É um peso, né? um peso e até pensamentos sobre morte ou suicídio, que é o mais grave. Claro. Mas o ponto que o texto reforça é que a intensidade e a combinação disso tudo varia muito. Não é igual para todo mundo. E o interessante é como esses sintomas se conectam, né? Tipo, a dificuldade de concentração que você falou. Sim, Ela pode vir da fadiga ou do próprio humor mais para baixo, uma coisa puxa a outra. faz sentido. E é crucial lembrar como o material diz que nem todo mundo vai ter todos esses sintomas, ou da mesma forma. A experiência é muito individual. Totalmente. Aí aqui é onde a coisa fica particularmente interessante nesse material. A visão do Alejandro Rubio. Exato. Ele traz uma ideia, assim, bem instigante. Ele sugere que a causa primária da depressão pode estar ligada a ameaças à sobrevivência. Mas não ameaças recentes. Não. Ameaças que teriam ocorrido muito cedo. Na vida intrauterina, no nascimento ou ali na primeira infância mesmo. Entendi. E qual seria a lógica por trás disso, segundo o material? Então, a ideia central é que o subconsciente, que seria dominante nessas fases, né, antes da nossa consciência crítica se formar toda, Uhum. mais direto, digamos, isso ele registraria esses traumas, essas ameaças, como se tivessem acontecendo agora, no presente. Ah, interessante. Como se não conseguisse passar a página. Exatamente. A explicação dada é essa. O subconsciente não teria a capacidade de arquivar aquilo como algo do passado. Manteria ativo, como uma ameaça constante. Hum. Faz pensar, né? Porque para um bebê, a noção de passado e presente é bem diferente da nossa. Pois é. E a consequência disso que o texto descreve é que um gatilho hoje, qualquer coisa no presente, uma situação, uma palavra, Acenderia aquele alerta antigo. isso faria a pessoa reviver, claro que inconscientemente, né, aquela sensação original de perigo. E aí o subconsciente agiria como? Como um robozinho protetor, foi a palavra usada. Mas talvez um protetor meio exagerado. Tentando afastar a pessoa do perigo percebido. Exato, afastando até mesmo de coisas boas, da alegria, porque tudo passaria a parecer perigoso para esse subconsciente ainda em alerta. Olha, se a gente conecta isso com o quadro geral da depressão, Sim, essa perspectiva oferece uma explicação, pelo menos uma possível explicação, para aquela sensação de perigo constante, de apreensão que algumas pessoas com depressão relatam. mesmo sem ter um motivo óbvio no presente, né? Exatamente, mesmo sem uma causa externa clara agora. É uma visão bem específica sobre a origem do transtorno, né? Foca muito nessas marcas bem iniciais. Bem diferente de outras abordagens que talvez foquem mais em, sei lá, genética, química cerebral, ou estresse mais recente. Sim, o foco aqui é bem nesse período formativo inicial. Ok. Considerando essa complexidade toda dos sintomas e dessa visão particular sobre as causas, o que o material sugere de prático? Para quem está desconfiando que pode estar passando por isso. Bom, aí o material volta para ações bem concretas, bem pés no chão. Certo. Primeiro,
E mais importante, procurar um profissional de saúde mental. Um psicólogo, um psiquiatra, fazer uma avaliação. Fundamental. Segundo, compartilhar o que está sentindo. Falar com pessoas de confiança, sabe? Não ficar isolado com aquilo. Quebrar o isolamento, né? Isso. Terceiro, o autocuidado básico mesmo. Prestar atenção na alimentação, tentar ter um sono regular, fazer alguma atividade física. Coisas que a gente sabe que ajudam no bem-estar geral. Sim, o básico que funciona. E por último, evitar álcool e outras drogas. Porque, né, podem piorar muito os sintomas. É interessante notar que, independente da pessoa concordar ou não com essa teoria das origens lá na infância, Uhum. essas ações práticas são recomendações bem universais na área de saúde mental, né? Sem dúvida. Buscar ajuda profissional, se cuidar, são passos essenciais para lidar com os sintomas e buscar uma melhora. Seja qual for a teoria que a pessoa ou o profissional adote para entender o problema. Exatamente. É um ponto de convergência importante que o material traz. A ação é fundamental. Então, para a gente amarrar nossa análise aqui, a gente viu os sinais mais conhecidos da depressão. Tristeza, perda de interesse, alterações físicas, cognitivas. Isso. Vimos as ações práticas recomendadas, como procurar ajuda. E aí a gente mergulhou nessa perspectiva específica, Que traça as raízes do problema para experiências muito, muito iniciais. sugerindo que o subconsciente registraria traumas como ameaças que nunca acabam, né? Que ficam ali, presentes. Exato. E isso deixa a gente com uma reflexão final, talvez, baseada nessa ideia do material. Qual seria? Se a gente considerar, mesmo que como uma possibilidade, que experiências tão formativas, tão lá do início, talvez até esquecidas pela mente consciente, Uhum. podem ter um eco tão duradouro na forma como a gente percebe o mundo, a nossa segurança, como isso poderia mudar o jeito que a gente encara não só a depressão em si, mas as reações emocionais no geral. As nossas, as dos outros no dia a dia. Interessante. Fica algo pra gente pensar.